Eu não sei quando eu me apaixonei por ficção histórica, mas um dos elementos que mais me chama a atenção desse tipo de livro é quando eu tenho a oportunidade de ler um livro contado por uma mulher, do ponto de vista de uma mulher, de um fato histórico que sempre foi contado por um homem. E foi isso que me chamou a atenção para ler A Tempestade que Criamos, que quando eu li a sinopse eu lembrei muito de Herdeiras do Mar, que vocês sabem que Herdeiras do Mar é um dos meus livros favoritos, eu recomendo muito. Só que esse livro se passa na Malásia e não na Coreia, e mesmo sendo pelo ponto de vista de uma mulher, a maior parte do tempo, né, a gente vê que os medos e arrependimentos dela tem muito a ver com coisas que ela escolheu no passado. E olhando só pra capa, não passa a sensação que o livro tem mesmo, gente. Eu acho essa capa muito genérica. É só uma silhueta, tem acho que umas 50 capas de livros de silhuetas, não tem nada a ver, sinceramente. Eu acho que esse livro merecia uma capa muito melhor, que tivesse... que passasse a emoção do livro, sabe? Afinal, esse livro vai falar do momento da ocupação dos japoneses na Malásia, durante essa ocupação, e a gente também vê pontos de vista, capítulos que são narrados bem antes dessa ocupação, quando ainda tinha a presença dos britânicos ali, né, comandando tudo. E essa mulher, que vai ser aí a união de tudo que aconteceu, é a Cecily. E o filho dela desapareceu, assim como vários homens novos. A filha mais nova dela precisa ser protegida porque ela corre o risco de ser raptada para levar para um desses lugares de mulheres de conforto, né, para satisfazer o exército japonês. E a outra filha dela trabalha em uma casa de chá e o tempo todo ela precisa servir esses japoneses aí e também tomar cuidado com o que ela faz. A versão do presente é uma versão assim de muito medo e perigo do que pode estar acontecendo, ou do que pode acontecer com qualquer pessoa. Só que a gente já sabe que a Cecily também é muito se sente muito culpada. Ela se sente muito culpada do que está acontecendo, ela tem medo do que pode acontecer com os filhos e se arrepende muito de algumas coisas que ela fez no passado, que a gente vai descobrindo conforme os capítulos vão se alternando. E fica claro esse contraste entre a Cecily mais velha e a Cecily bem mais nova, que ela era muito mais sonhadora, muito mais ambiciosa. Ela não gosta muito do marido dela, mas sabe que ele tem condições de ir conquistando cargos maiores, então ela espera que isso aconteça com ele. Ela acaba conhecendo um homem japonês que tem uma lábia assim, ó, que convence ela que a melhor coisa que poderia acontecer é que os japoneses ocupassem a Malásia e expulsassem os britânicos para que finalmente a Ásia pudesse ser dos asiáticos. Então ela pensou assim: nossa, se os britânicos, né, que causaram muito sofrimento também para a Malásia. Afinal, né, é um governo de outro país estando ali explorando aquele espaço. E essa ocupação japonesa poderia ser a grande salvação, né, deles. Por isso ela acaba, né, pensando, nossa, realmente. E como esse homem, assim, é muito sedutor, ela se atrai por ele, né, coisa que ela não é pelo marido, e acaba fazendo algumas coisas que ele pede, mesmo correndo o risco de ser descoberta. Então, ele faz muitas promessas pra ela fica deslumbrada com o que pode acontecer, só que, como a gente já sabe o que vai acontecer no presente, que é ela muito arrependida, muito amargurada, com muita tristeza do estado que a Malásia ficou depois da ocupação dos japoneses, a gente sabe que já não deu bom. Por mais que a gente saiba que deu certo a ajuda dela, a gente fica torcendo para que alguma coisa não funcione ali no passado e também espera que as coisas não desandem completamente, não seja uma completa desgraça no presente, porque a gente não sabe onde vai dar o futuro dela, o futuro dos filhos e nem nada. Então, é uma história bastante melancólica, tá? É bem melancólica, mas não chega nem perto das descrições de violência e de abuso que tem em Herdeiras do Mar, tá? Então, pra quem tem um pouco de medo de ler Herdeiras do Mar ou leu Herdeiras do Mar e ficou muito impressionado, esse livro não chega nem perto. Porém, ele faz alusão a alguns acontecimentos. Ele fala, tipo, aconteceu isso, e você imagina que foi certa coisa que aconteceu, mas não é descrito tão explicitamente como é em Herdeiras do Mar. E é muito estranho ficar com esses dois sentimentos, porque a gente não gosta da Cecily. Não dá pra gostar, já que ela mesma reforça essa culpa dela, então as escolhas que ela vai fazendo não são boas, mas ao mesmo tempo, assim, gente, o que é bom naquele momento? Porque é um paradoxo, a Malásia tá vivendo sob ocupação dos britânicos e depois vai viver sob ocupação dos japoneses, então assim, já não é o melhor dos cenários. Só que o que aconteceu deixou ela em um estado pior ainda do que ela já estava. E o mais interessante de ler livros tanto sobre os lugares ali da Ásia,
quanto sobre esse período histórico, é ver o que aconteceu em cada lugar. As vivências eram diferentes conforme o lugar da Ásia que eles estavam. Como eu disse, eu gostei muito do livro. Ainda gosto mais de Herdeiras do Mar. Herdeiras do Mar eu dei 5 estrelas, favoritei. Esse eu dei 4 estrelas porque uma coisa me pegou. Uma coisa me pegou no final do livro, que tem a ver com uma grande revelação. Assim, o livro é mais dramático, tá? Ele tem muitas coisas acontecendo. Ele tem coisas históricas acontecendo, né? Fatos que a gente vai sabendo, mas ele é muito mais sobre os personagens e sobre o que está acontecendo, os personagens do presente e do passado. Então tem uma revelação, assim, mais pro final, que eu achei extremamente forçada, porque daí juntaram núcleos diferentes, assim. É uma coisa, assim, que é muita coincidência tudo que aconteceu e a forma como eles dialogam ali. Então eu achei too much, assim. Achei um pouco demais a escolha pra essa cena e tudo mais, ou pra essa resolução das coisas. Achei muito, muito forçado. Não precisava disso no livro. Os pelos do Chips. Os teus pelos estão tudo voando. Estão tudo voando, teus pelos. Enfim, gente, recomendo muito a leitura, principalmente se você gosta desse estilo de livro. E eu acho que mais do que isso, é dar oportunidade pra conhecer outros pontos de vista que saiam do eurocentrismo ali. A gente vê fatos históricos sendo narrados pra gente de outros lugares, sobre outras coisas que aconteceram e principalmente o que aconteceu com essas mulheres desses lugares. Que fica muito... Parece que nunca acontece nada com as mulheres, ou a gente não fica sabendo, mulheres não vão pra guerra, mulheres... Mas assim, as mulheres que estão no lugar da ocupação, é feito de tudo com elas. Porque é como se elas não valessem nada. E na verdade são tratadas como prêmio. Assim, tipo, quanto mais fizerem com essas pessoas daqui... E daí não é só mulheres, tá, gente? Tem várias coisas que envolvem homens também, enfim. Tem muitas outras coisas, sabe? Eu acho que, como a gente sabe, o ponto de vista das histórias são contadas pelos heróis, né? Tipo, o que estava acontecendo, como que a gente tirou isso aqui. Só que assim, e quem estava ali dentro, que estava sofrendo isso? Alguém fala? E principalmente no caso de A Tempestade que Criamos, não estava bom nem de um lado nem do outro pra quem tava na Malásia, sabe? Porque ocupação de um e ocupação de outro. A gente, tipo assim, quando a gente vai poder ser donos das nossas próprias decisões aqui dentro. Enfim. Recomendo muito, espero que vocês gostem e depois me contem aqui, tá bom? Beijo! Tchau!